Estamos na expectativa dos nossos livros. Devem sair em breve. E também está na presença de Luna, a disciplina, na poesia pernambucana e brasileira. Me lembro, por exemplo, daquele projeto das poetas de Pajeú, que você capitaneava com a mesa de prosa e prosa. Um dos momentos altos aí da nossa poesia nos últimos anos seria o que de correspondência, de fato. Tanto vi lá em Garanhuns como vi em Paraty, né? Vocês se apresentaram. Realmente foi muito legal. Bom, então vamos ao nosso debate, né? Duas palavras me chamam a atenção nesse nosso painel, que é criação e mercado. Então vamos pensar primeiro na criação. Existe a arte. E a arte é um estar no mundo. É imprescindível para você, que tem uma expressão artística, abrir mão dela. Isso é um fato. Inclusive, se você puder abrir mão dela, abra. Faça uma outra coisa. Eu digo isso pensando naquele poeta Rilke, né? Tem um livro famoso, que é Cartas a um Jovem Poeta. E o poeta jovem está pedindo conselho ao poeta experiente. E o poeta experiente diz assim: olha, você morreria se não escrevesse. Se você não escrevesse poesia, você morreria. Se no silêncio da noite você tiver a mais mínima dúvida de que não morreria, então você não escreva. Fazer outra coisa. Agora, se você diz, eu morreria se eu não escrevesse, então escreva. E aí eu cito a segunda anedota. Tem um escritor americano, né? Philip Roth, um dos maiores escritores do século XX, para os críticos. Teve todo tipo de sucesso, vendeu muito, foi laureado e tudo mais. Aí ele estava num restaurante jantando em Nova York. E o garçom o servindo, né? Aí no final da noite, quando ele pediu a conta, o garçom veio com um livro. Ele disse: senhor Filipe, me dê seu autógrafo. Aí, pois não. É porque, senhor Filipe, eu também escrevo, disse o garçom. Aí o Filipe repousou a caneta assim e disse: quer um conselho? Existe. Vai fazer outra coisa da vida. Não escreva. Assinou o livro pelo rapaz. Enquanto ele ia embora do restaurante, o rapaz olhou para o Filipe e disse assim: tarde demais. Tarde demais. Eu não consigo viver sem escrever. Então chegamos aqui nesse momento. É assim. Você prescinde da arte. Você pode ser apenas um fruidor da arte. Ou seja, você vai no fim de semana, compra um livro, vê um filme, vida que segue. Na segunda-feira você vai para a sua vida com mesinha, resolver os seus boletos e está tudo certo. Existe essa vida, ok? Mas aí existe a vida daquele que a arte é o seu estar no mundo. A arte é a sua própria significância. Só existe a vida se ela for a produção artística. Pronto. Aí quando isso acontece, você tem que produzir, dar vazão, você tem que fazer. E aí nasce a expressão sucesso. A gente associa muito sucesso a êxito. Mas sucesso vem de sucessão. De maneira que ter sucesso é fazer. Ter sucesso é produzir. Suceder com sua arte. Então, se você produz, você já é um sucesso. E isso lhe justifica, tá? Isso lhe justifica. Eu tenho expressão artística, seja por dom, por vocação, por gosto. Eu produzo. Você já cumpriu o seu papel. Existe, inclusive, várias histórias de pessoas que passaram a vida inteira produzindo e não sentiram a necessidade de publicar, de tornar aquilo público. Tem aquele fotógrafo chamado Jack Sharp, né? Que tirou foto a vida inteira. Milhares de fotos, etc. Nunca publicou, nunca divulgou, nunca vendeu. Depois que morre, a primeira geração, o neto, descobre as fotos, os negativos. Poxa, o vovô era um grande fotógrafo, e aí com isso ele ficou famoso e tal. Mas ele não sentia a necessidade de divulgar, mostrar. Isso existe, né? Existe também aquele zelador que passou a vida inteira, né? Dos 18 anos aos 80, como zelador de um prédio.
no quartinho do zelador. Quando ele morre, descobrem centenas de cadernos nos quais ele escreveu a vida toda. Aí existe aquela pessoa que precisa de arte para viver, existe aquela pessoa que precisa da arte, mas não da necessidade de publicá-la. Só que existe um outro grupo de pessoas, talvez não é aquela pessoa que precisa da arte para viver, é o seu significado, escreve, mas não quer apenas deixar aquilo produzido e guardado, quer dar publicidade, quer tocar a outra alma, quer que a outra pessoa saiba o que você produziu, quer dividir com ela essa irmandade da arte. É aquele que Fernando Pessoa diz, né? Da janela mais alta da minha casa, com um lenço branco na mão, dou adeus aos meus versos. E é assim que deve ser. Escrevi e devo mostrá-los. Pode alguém pedir um rio de correr?